história da cidade de Jerusalém abrange cerca de 7.000 anos de civilizações, datados por volta de 5.000 anos antes da era cristã, no final da Era de Pedra. Os primeiros colonos foram provavelmente os cananeus, que são citados na Bíblia. Desde o primeiro milênio antes de Cristo, a cidade se tornou uma cidade judaica israelita, a capital do Reino Unido, e depois se tornou a capital do Reino da Judéia. Desde então, a cidade mudou de mãos ao longo dos tempos, como a Ilha Capitolina, durante o período romano. Depois, ela se tornou uma cidade bizantina, muçulmana, cruzada, mameluca, otomana e sob o domínio britânico. Ela se tornou a capital de Israel desde a criação do Estado. E após a Guerra dos 6 Dias entre a Jordânia e Israel, ela se tornou uma cidade unificada, sob o domínio integral do Estado de Israel. Shimon Peres, em seu discurso, disse: "Não existe outra cidade no mundo que tenha criado tão abundância histórica como Jerusalém. História espiritual e política. Jerusalém é uma cidade, uma mensagem de um lugar com conteúdo. Para os judeus, cristãos e muçulmanos, ela é uma cidade santa." Esta cidade teve os seus primeiros dias como um pequeno assentamento durante a Idade de Pedra e, na Idade de Bronze, se tornou uma cidade cananeia, descrita na Bíblia como Jebus. Durante a Idade do Ferro, também conhecida como a Era Israelita, Jerusalém se tornou a capital do Reino Unido de Israel. E após a construção do Templo de Jerusalém, ela se tornou também o centro do pensamento e da religião judaica, que foram formadas em Jerusalém. São as pedras angulares da lei, filosofia, poesia e literatura do mundo ocidental até os dias de hoje. O florescimento de Jerusalém foi o culminar de períodos fascinantes, e sua destruição marcou a profundidade do desastre judaico. O nome de Jerusalém foi mudado para a Ilha Capitolina durante o Império Romano. Sob esse nome, no Império Bizantino, ela tornou-se um dos primeiros centros do cristianismo. De frente para o Monte do Templo, em ruínas, levantou-se a Igreja do Santo Sepulcro, em toda a sua glória, em um pequeno complexo onde qualquer mudança nas esferas de influência simbolizaria o relacionamento entre as religiões que santificam Jerusalém. Com a expansão do Islã, trouxe para a cidade uma nova era na sua história e um esplendor renovando o Monte do Templo. O período dos cruzados na história de Jerusalém mudou a ordem mundial e violou o delicado equilíbrio que havia entre as religiões. A partir desta cúpula, Jerusalém caiu em status marginal durante o período mameluco e o Império Otomano e entrou em decadência. Uma cidade sagrada e degenerada, onde havia a pobreza, a miséria e a malária. Foi no final do período otomano e no começo do período britânico que a cidade voltou a florescer. Os britânicos a conquistaram durante a Primeira Guerra Mundial. E com a declaração da independência do Estado de Israel em 1948, elevou-se novamente o status de Jerusalém como a capital do país. O Renascimento. Jerusalém voltou a ser o ornamento da história judaica moderna, em uma série de batalhas sangrentas, primeiro durante a Guerra da Independência de Israel e depois durante a Guerra dos 6 Dias. O Estado de Israel assumiu o controle de todas as partes de Jerusalém. Mas mesmo no final do século XX e início do século XXI, Jerusalém continua sendo parte da disputa entre judeus e árabes até o dia de hoje. Durante a sua longa história, Jerusalém foi atacada 52 vezes, capturada e recapturada 44 vezes, sitiada 23 vezes e destruída 2 vezes. A parte mais antiga da cidade foi estabelecida no 4º milênio,
tornando Jerusalém uma das cidades mais antigas do mundo. Não há outro lugar tão disputado como Jerusalém. Não há outra cidade tão santa como Jerusalém. Jerusalém é, sem dúvida alguma, a cidade do grande rei.